Vamos fazer a leitura agora de Atos 4, versículos 36 e 37. A oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho e exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse em um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Meus irmãos, mudaram o seu nome. E quem mudou o nome dele foram os apóstolos. Os apóstolos mudaram o nome dele por algum motivo especial. Ele nasceu José e recebeu dos apóstolos o nome de Barnabé. Era assim que ele era conhecido. Aparentemente esse nome enfatizava a sua habilidade de consolar e animar. Consolar e animar. Há pessoas que, ao invés de consolar, elas fazem o quê? E há pessoas que, ao invés de animar, elas fazem o quê? Desanimam. Conhece alguém assim? Não é para dizer nomes, mas nós todos sabemos que há pessoas que não animam muito a gente. José, agora chamado de Barnabé, tinha essa habilidade. E essa habilidade não pode ser exercida com base no seu mérito, na sua própria força ou na sua própria habilidade. As habilidades que nós temos e que são usadas no reino de Deus, elas foram habilidades dadas pelo próprio Deus. Portanto, nessa altura, nós não podemos dizer que Barnabé é isso, é aquilo, ele é isso, ele é aquilo, porque Deus o abençoou e Deus ministrou a sua vida. Mas Barnabé não podia fazer isso de longe, ele tinha que fazer isso de perto. Não era possível que ele realizasse qualquer coisa como essa à distância. Ele precisava estar perto das pessoas. E essa é uma característica importante. Para fazer diferença na vida de alguém, você não pode estar longe desse alguém. Você tem que estar perto. E perto é no sentido de conseguir, através, muitas vezes, do seu olhar, do seu toque e também das suas palavras, produzir um tipo de mudança na vida de alguém. Ele fez muita diferença no começo da igreja. A vida de uma igreja é marcada por pessoas. A vida de uma igreja é marcada por indivíduos, por personalidades. A vida de uma igreja é marcada por gente diferente. Gente que fala muito, gente que fala pouco. Gente expansiva e gente tímida. Gente ousada e gente retraída. É a característica. Uma igreja é composta por gente que canta muito bem, mas também é composta por gente que... Uma igreja é composta por gente que tem habilidades diferentes, especiais. Assim é a igreja. Eu quero afirmar alguma coisa a vocês e espero não ser mal interpretado. Uma igreja precisa de pessoas ricas. Vou repetir para causar logo. Uma igreja precisa de pessoas ricas. Vou falar outra vez, para causar de uma vez. Uma igreja precisa de pessoas ricas. Concorda comigo ou não? Melhor esperar o finalzinho, né? Vou citar alguns exemplos a partir da figura de Barnabé. Numa igreja, as pessoas precisam ser ricas em desenvolver a habilidade de consolar e animar. A gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele é o consolador. O Espírito Santo de Deus é quem consola. O Espírito Santo de Deus é quem nos anima. Portanto, a igreja precisa de pessoas ricas, da habilidade de consolar e de animar, porque essas pessoas serão ricas do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai usar a vida dessas pessoas para consolar e para animar. Uma igreja precisa de pessoas ricas do Espírito Santo, que tenham essa habilidade, que possam abraçar as pessoas nas horas mais difíceis da sua vida. Pessoas presentes na sua história. Pessoas que, quando você estiver atravessando um vale da sombra da morte, elas estarão ao seu lado. Pessoas que, quando você estiver chorando triste, elas estarão ali ao seu lado, oferecendo o ombro. Pessoas que, quando você não tiver com quem falar, elas estarão prontas a te ouvir. Quer pessoas assim perto de você ou não? Seja alguém assim. Paulo escreve a Filemon:
falando sobre Onésimo. O assunto da carta é Onésimo. Paulo escreve a Filemon. Ele descreve que Filemon, ele tinha uma característica muito preciosa, que ele reanimava o coração das pessoas, incluindo o coração do próprio apóstolo Paulo. Paulo vivia pregando o evangelho e sofrendo por conta do evangelho, e na sua vida era importante existir pessoas que pudessem animá-lo, e Filemon foi uma dessas pessoas usada pelo Senhor para reanimar. Portanto, meus irmãos, uma igreja é um lugar que nós precisamos de pessoas ricas, e uma dessas riquezas é uma pessoa que seja rica do Espírito Santo, com essa grande bênção de animar e de consolar. Numa igreja precisamos de pessoas ricas em apoiar e proteger os novos na caminhada da fé. Os novos convertidos precisam de pessoas que possam protegê-las. Paulo, o apóstolo Paulo, foi protegido por Barnabé. Sabe o que aconteceu? Quando Saulo experimentou a conversão, os cristãos tinham medo dele. Por quê, meus irmãos? Fala para mim, por que os cristãos tinham medo de Saulo quando Saulo veio a experimentar a conversão? Por causa do passado, porque Paulo era um perseguidor, Paulo prendia as pessoas, levava para elas serem presas. Diz a história bíblica, e o texto de Atos conta que Paulo estava próximo quando Estevão foi morto por apedrejamento. Ou seja, Paulo não era uma pessoa benquista ali no meio dos cristãos, mas o cara tinha acabado de se converter. A conversão de Saulo foi verdadeira, só que o pessoal desconfiava, como qualquer um de nós desconfiaria. Será que é verdade? Vai que o homem tem uma recaída, ou vai que o homem é um espião, ele vem aqui para o nosso meio para saber por onde a gente faz, o que a gente vive, e depois conta para todo mundo e nós vamos ser mortos aqui. Sabe o que Barnabé fez? Ele colocou Saulo debaixo do seu braço, protegeu Saulo ali e disse: olha, a conversão dele é verdadeira. Barnabé acompanhou Saulo no momento mais complexo do relacionamento dele com os cristãos, porque de um momento para outro ele era amado pelos judeus e odiado pelos cristãos. No outro instante ele passou a ser temido pelos cristãos e também odiado por uma parte deles, e agora também odiado pelos judeus. Quem se levantaria para dizer: eu estou com ele, eu estou do lado dele, ele viveu uma mudança verdadeira e radical? Só Barnabé. Isso fica claro quando você lê o texto lá de Antioquia, quando os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos. Quem levou Saulo para ver a graça de Deus manifestada em Antioquia foi o próprio Barnabé. Na igreja nós precisamos de pessoas ricas que possam acompanhar os cristãos na nova caminhada da fé, que possam protegê-los das setas inflamadas do inimigo, que possam ajudá-los para que eles não se desviem do caminho e nem sejam levados a cair naquele abismo que poderá prejudicar a sua fé e afastá-los do ideal de Deus. Numa igreja nós precisamos de pessoas ricas, também generosidade. Generosidade é uma coisa que é tão linda da gente ver e da gente identificar. Pessoas que entendem que suas riquezas, que seus recursos, que seus bens são bênçãos de Deus para sustento e crescimento pessoal, mas também que devem ser usados a serviço do Senhor. Aquilo que nós temos porque Deus nos deu. Ele não pode ser visto como uma coisa para ser só minha, ou só dos meus familiares, ou só das pessoas por quem eu tenho algum interesse. Os bens, a riqueza, os recursos que Deus confiou a mim e a você, eles devem ser usados também para o reino de Deus, para que a obra do Senhor prospere. Isso é generosidade. Eu queria explicar um pouco mais isso. Durante os últimos 15 ou 20 dias, nós temos tido a oportunidade de acolher lá no escritório alguns estudantes de uma importante escola da Barra. Eles têm feito um trabalho sobre o calvinismo, especialmente. Uma das perguntas que foram feitas, uma das perguntas que foi feita repetidas vezes para nós, foi: qual a visão do calvinismo com relação ao lucro? Ao lucro. E eu disse que calvinistas gostam de ter lucro. E perguntei: quem é que não gosta de ter lucro? Quem é que gosta de ter prejuízo? Fala, tem alguém aí? Fala para mim. Tem alguém aqui na igreja? Ah, pastor, adoro ter um prejuízo. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Mas como é que os calvinistas entendem o lucro? E aí eu quero dizer para vocês algumas coisas importantes. Por exemplo, de um livro, para esse livro aí, Ricardo, por favor,
a obra Calvino e o Comércio. Dois autores trazem assinam essa obra, o lançamento da nossa editora Cultura Cristã, e alguns princípios são importantes. Eu quero trazê-los aqui para a nossa reflexão. Primeiro, somos administradores e gerentes dos recursos de Deus em busca de ganho legal. Administradores e gerentes em busca de ganho legal, e utilizamos para o bem de outros e como reconhecimento das bênçãos de Deus. Quando eu tenho um recurso, quando eu tenho o meu bem, quando eu tenho a minha riqueza, eu reconheço que quem a deu foi Deus. Quem me deu foi o Senhor, eu reconheço. E eu me entendo, me percebo como administrador ou ainda como gerente desse recurso que não são meus, são do Senhor, que Ele me deu para administrar. Você está entendendo isso? Essa é a visão calvinista, é a visão reformada sobre o dinheiro, sobre o recurso. Segundo, a riqueza, guarda essa frase que ela é complexa, a riqueza é uma vantagem providencial concedida por Deus com o propósito de beneficiar outras pessoas. Ou seja, quando Deus nos permite ter uma vantagem financeira, nós temos essa vantagem porque é um propósito, ou seja, Deus me deu essa vantagem para que eu a use com um propósito, e o propósito é de abençoar as pessoas. A visão oposta endossa o acúmulo e a avareza. Uma pessoa avarenta, ela tem, quanto mais tem, mais ela quer ter, e aquilo que ela tem é dela, e a frase que é repetida muitas vezes é que aquela pessoa vai morrer com aquilo ali e não vai levar absolutamente nada. O seu olhar é um olhar egoísta, centrado em si mesmo ou na sua família. E você vai vendo isso aí quando os escândalos de corrupção aparecem. Quem é que pode guardar dentro de uma sala 51 milhões, sabendo que 51 milhões aplicados rendem dinheiro, mas como é dinheiro ilegal, ele tem que ficar ali dentro. O amor ao dinheiro, veja, isso é um perigo muito grande. Terceiro princípio que eles apresentam: o calvinista chama aqueles que lucram a usarem os seus bens materiais para abençoar a igreja, para abençoar a comunidade e aqueles que estão verdadeiramente necessitados. O calvinismo entende que os recursos que nós temos, eles devem ser usados em prol, em benefício, e não apenas para o nosso consumo, para o nosso desfrute. Veja que no ambiente consumista, como é o nosso ambiente hoje no Brasil, hoje no Rio e hoje na Barra, lidar com isso aqui é lidar contra uma luta interna extremamente grande. Maior prosperidade material resulta em mais dinheiro disponível para a ação missionária, para a ação social e para uma ação solidária. O princípio é o mesmo. O recurso que Deus me deu, prosperidade financeira, ela deve resultar em alguma coisa para a glória de Deus. Por fim, a injustiça é abominação a Deus e fere o 8º mandamento, que é o não furtarás. A injustiça, a corrupção, suborno, sabe essas coisas que nós não aguentamos mais? Tudo isso fere a vontade de Deus, fere a graça de Deus, e nós não podemos lidar com isso como se isso fosse uma coisa normal. Por fim, eu quero dizer a vocês, nós aprendemos na Bíblia que o dinheiro é servo, e que nós somos servos, mas nós somos servos, e o dinheiro deve ser servo de Deus. Deus é o Senhor, eu sou servo, e os meus bens e o recurso que eu tenho é servo do Senhor. O contrário disso é o seguinte: o dinheiro é Senhor e eu sou servo dele. Como é que o dinheiro passa a ser Senhor e eu passo a ser servo? Quando eu passo a viver em função dele. Porque eu vivo em função dele, eu perco os meus relacionamentos mais íntimos, eu perco amizades, eu perco a saúde, eu perco a vida. Eu negocio princípios e valores quando o dinheiro é o Senhor da minha vida. Agora, quando o dinheiro é servo, e eu sou servo de Deus, eu passo a utilizar o dinheiro da maneira como Deus me ensina. Eu passo a viver não em função do dinheiro, mas em função de Deus. Entende a diferença entre uma coisa e outra coisa? Essa é a luta que nós todos precisamos ter contra a avareza, contra o egoísmo, entendendo alguns princípios importantes. Primeiro, nós temos que trabalhar muito. Nós temos que economizar muito.
e nós temos que ser muito generosos. Nos 3 tem muito. É só para ilustrar. Nós trabalhamos, nós economizamos, ou seja, nós não gastamos aquilo que Deus nos deu de maneira irresponsável. Nós sabemos economizar, mas nós sabemos também investir no reino de Deus e na obra dele. Os 3 aspectos são importantes para o nosso entendimento quanto à questão da riqueza. E Barnabé nos ajuda a entender isso. O texto nos conta que um homem tinha um campo, e tendo esse campo, ele o vendeu. E trouxe os recursos e entregou ali aos apóstolos, para que esse recurso fosse utilizado na obra de Deus, ou seja, para que esse recurso fosse usado para a glória de Deus e para abençoar as pessoas. Qual é a perspectiva que nós temos a respeito disso? Ele tinha alguma coisa que ele pôde investir, que ele pôde economizar para ter, ele abriu mão desse recurso, que não é o recurso todo, mas é parte do recurso que ele tinha, para que esse recurso pudesse ser usado para a glória de Deus. E com este ato ele se tornou uma pessoa que conseguia consolar e animar com seus próprios recursos e também com a sua vida, com a sua própria palavra. A Bíblia ensina, meus irmãos, que a riqueza pode ser uma benção, mas também pode ser um perigo. Veja o que diz Paulo escrevendo a Timóteo, escuta só: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Lendo esse texto à luz dos episódios de corrupção no Brasil, fica fácil a gente entender. O amor ao dinheiro é uma cilada, porque o amor do dinheiro, diz a Bíblia, versículo 10 de 1 Timóteo 6, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amaram mais o dinheiro do que a Deus, e porque amaram mais o dinheiro, acabaram envolvidos em ruína e perdição. No mesmo texto, lá no versículo 17, diz assim: exorta, e eu estou lendo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Estou lendo a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, agora vou para o 19. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E o texto não fala sobre tesouro na terra, fala sobre um tesouro espiritual. Termino dizendo: aprendemos na Bíblia que a riqueza pode ser uma benção. A generosidade encontrada em Barnabé, ao vender um campo, torna-se modelo para as futuras gerações de cristãos. Com esses recursos, alguns necessitados foram supridos, e outros recursos foram consagrados a Deus para o avanço da obra missionária e para o crescimento do seu reino. A ideia é simples: por que será que Deus te abençoou com os recursos que você tem? Vou perguntar para mim: por que será que Deus me abençoou com os recursos que eu tenho? É para que eu desfrute deles, perfeito, para que a minha família tenha aquele recurso que é necessário, importante, perfeito, mas esse não é o fim. O meu olhar não pode estar apenas em mim e na minha família, nas pessoas mais próximas de mim. O meu olhar tem que estar além de mim e além da minha casa. É aí que entra a figura de Barnabé com um exemplo, com a sua própria vida, significando essa realidade da nossa entrega, do nosso entendimento de que o Senhor, Ele é Deus. E vou dizer isso para os irmãos com a tranquilidade de quem pode afirmar que nesta igreja ninguém é ameaçado, ninguém é pressionado, ninguém pode se levantar para dizer: fui pressionado, senão eu perderia a bênção A ou B ou C. A bênção quem dá é Deus, o relacionamento entre nós e Deus, e é assim que nós andamos. Mas é necessário que você tenha um entendimento reformado sobre a perspectiva do recurso e do dinheiro, a exemplo e à luz da experiência profunda e maravilhosa que Barnabé nos traz através desse texto que foi escrito pelo nosso irmão Lucas. Quero terminar com uma leitura desse livro que traz algumas ideias importantes sobre este assunto, que ele chama de 5 pontos da economia de Calvino. Diz assim:
A desigualdade de bens é uma dinâmica permanente. Isso vai acontecer sempre. Infelizmente, as pessoas terão mais e outras pessoas terão menos. Jesus disse que os pobres sempre os tereis. E nós precisamos cuidar deles. Quem cuida dos pobres somos nós. Quem cuida dos pobres é a igreja. Quem vai até os pobres somos nós. E assim a nossa igreja deve continuar indo. Deus nos criou para sermos criadores, construtores e empresários. Deus nos criou para rendermos, para frutificarmos, para investirmos. Deus fez de nós empreendedores. É isso que Deus quer. A ideia é que onde estiver um empreendedor, um empresário, um executivo, um trabalhador sério, autônomo ou não, uma pessoa que está lá desenvolvendo, ele está agindo de forma justa, de forma correta, de forma legal, Deus vai abençoá-lo com os recursos. E esses recursos serão usados para a glória de Deus. Por causa do pecado, a prestação de contas e o incentivo é importante. São duas coisas que têm sido repetidas muitas vezes. Há alguns anos, o mundo corporativo descobriu que era a política de incentivo. E vários incentivos vieram. Por exemplo, quando você tem aí um ticket refeição, que hoje é um cartão, que você vai, a empresa te dá e você se alimenta com aquilo ali. Aquilo foi um incentivo criado não tem muitos anos, para que o profissional pudesse estar mais animado. O incentivo é importante, é necessário que nós tenhamos, mas também a prestação de contas. A prestação de contas é quando alguém toma conta da nossa conta com a gente, onde nós podemos usar a transparência, e nisso a igreja tem que ser número 1. A igreja é um lugar de transparência, e nós, membros da igreja, temos que ser transparentes, e nós devemos agir dessa forma. Quarto, a liberdade pessoal é necessária para que os negócios prosperem. O calvinismo entende que o governo deve mexer muito pouco com a nossa vida empresarial, que na verdade as leis deviam ser básicas e que os impostos deviam ser mínimos, para que houvesse justiça, para que os empresários pudessem viver de maneira correta e adequada e não pressionados à sonegação como são no Brasil hoje. Mas também a Bíblia diz que nós não podemos sonegar. Quinto e último, ordena-se o lucro a fim de prover mais para outras pessoas. Nós queremos ter lucro, nós não igreja, nós indivíduos, nós empresa. Igreja não tem lucro, irmãos, igreja não tem lucro, entendam isso, tá bom? Igreja nunca tem lucro, igreja não é feita para ter lucro, igreja não tem fim econômico. Mas a nossa empresa, a sua empresa, o seu trabalho é para que você tenha lucro. Mas lembra, quando você estiver tendo lucro, lembra, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, é para que eu use na minha casa, é para que eu use na minha família, mas para que eu também invista na obra de Deus e no reino de Deus. E aqui na igreja, nós temos várias oportunidades para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Deus está te abençoando para você abençoar. Eu quero terminar lembrando a oração do Pai Nosso. Fala comigo, olhando aqui para mim, não precisa fechar os olhos não. Pai nosso que estás no céu. Pode abrir o olho, olha para mim. Santificado seja o teu nome. Aí depois fala o quê? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, essa frase que entra agora. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Então vamos lembrar, qual foi a primeira frase? E essa frase que eu destaquei agora. Ok? Vamos lembrar, é muito importante isso. O Pai é nosso, amém? O Pai é nosso. Oh, maravilha, Pai nosso que estás nos céus. Vamos orar ao nosso Deus, o nosso Senhor. O Pai é nosso, mas e o pão? Está vendo que Jesus ensinou a gente a orar para a gente aprender? Assim como o Pai é nosso, o pão também é nosso. Não retenha o pão que Deus te deu para repartir. Se Deus te deu para repartir, reparta. Não guarde com você como se isso fosse somente para você. Seja fiel, seja correto, seja justo, não haja de maneira ilegal, em hipótese alguma. Não haja de maneira que você possa ser apreendido ou preso por conta de alguma coisa errada que você fez. Seja justo, honesto e correto na gestão das finanças. E lembre-se, Deus te abençoou para você abençoar. Não retenha o pão que não é só seu, assim como o Pai não é só seu.